Shalom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Rosh Malahi e hoje quero passar um tema que eu acho até muito importante, principalmente para aquele que está começando na fé judaica, sobre as divisões que os mandamentos têm e os seus conceitos dentro da Torá e também dentro dos conceitos judaicos. Primeiramente, vamos ler em Deuteronômio Devarim, capítulo 4, do verso 44 ao 45. E esta é a lei que pôs Moisés diante dos filhos de Israel. Então aqui fala que a Torá, a lei, foi posta diante dos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então primeiramente fala da lei, da Torá, e que essa lei ela tem três, vamos supor, divisões. Primeiramente fala aqui de testemunhos, estatutos e juízos. Em hebraico fala Edot, Hukim, Mishpatim, tá? Então, Yeduyot ou Edut, Hukim, Mishpatim. Então, a primeira ordem que eles colocam aqui é o Eduyot, que são testemunhos, o Edut, né? Que é testemunho entre Deus e Israel. Então esses mandamentos eles estão totalmente ligados a essas duas pessoas, ou esses dois personagens, Deus e Israel. Por exemplo, o Shabat é um testemunho entre Deus e o povo de Israel. Tá? São coisas que aconteceram quando Israel foi tirado do Egito. Então nós temos, por exemplo, o maná, que caía toda sexta-feira em porção dobrada, para que os filhos de Israel colhessem uma porção a mais para o Shabat. Então o Shabat se tornou um testemunho deste milagre entre Deus e o povo de Israel. Dentro dessa classificação, nós temos, por exemplo, a festividade de Pêssach, que marca a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Daí todas as demais festividades estarão nessa classe. Por exemplo, o Yom Kippur, Dia do Perdão, também está ligado com a questão que Israel foi perdoado do pecado do bezerro de ouro. Nós temos também a festividade de Sukkot, que tem a ver com o testemunho que Israel habitou por 40 anos em tendas no deserto e foi protegida por Deus. Então os Eduyot são mandamentos, o Edut, né, no singular, são mandamentos de testemunho entre Deus e o povo de Israel. Aí depois nós temos os Hukim ou Huk, que significa estatuto. São mandamentos que Deus nos deu para testar a nossa emuná, a nossa fé nele. São mandamentos que a lógica humana nem sempre chega na sua máxima conclusão de por que foi dado esse mandamento, e tem certas coisas que a lógica não consegue explicar. Por exemplo, Salomão, em toda a sua sabedoria, diz a tradição judaica, e ele tentou de toda maneira descobrir o motivo da Pará Adumá, que é o mandamento da vaca vermelha, e ele não conseguiu pegar o sentido literal da vaca vermelha. Por quê? Porque fala lá que você fazia uma água específica com as cinzas dessa novilha vermelha e que purificava aqueles que tiveram contato com o morto. Só que ao mesmo tempo que purificava aquele que era aspergido sobre ele aquelas águas, aquele que fazia o processo se tornava impuro. Então a mesma água que purifica um impurifica a outro, tá? Então essa é uma coisa muito interessante que no sentido mais literal é difícil. Você consegue várias analogias explicando, mas não tem uma explicação 100% lógica. Entra nessa classificação, não misturar lã e linho, tá? Então esses são dois mandamentos também que entra na questão do Yeduyot, não misturar espécies diferentes, não misturar lã e linho, tá? Então esses são os Hukim, tá bom? Aí nós temos a outra classificação que é Mishpatim. Mishpatim tem a ver com juízos, tá? Esses são os mandamentos que são mais simples de entender, no sentido que eles têm uma lógica muito simples em geral, tá? Por exemplo, não roubar, não assassinar, não adulterar. Então esses são mandamentos que eles estão classificados dentro dos Mishpatim, dos juízos, tá? Então essas são as classificações que nós temos dos mandamentos. Ou são testemunho entre Deus
e o povo de Israel, tá? Que daí eles têm uma lógica também, tá? Que daí é um testemunho entre Deus e o povo de Israel. Aí nós temos os Hukim, que são os estatutos, aqueles mandamentos que a lógica humana nem sempre se aplica. E nós temos os mandamentos que são Mishpatim, que são juízos. Além disso, nós temos uma outra classificação muito interessante também dentro dos mandamentos, que daí se aplica a essas três, vamos supor, classes, que são 2 tipos de mandamentos, que é os mandamentos Lo Tase, que significa não faça, proibições, e os mandamentos Ase, ou seja, faça, que são mandamentos de ordem positivos, tá? Então, dentro da classificação judaica ainda, por exemplo, nós temos mandamentos do Shabat, que é um Eduyot, que é um testemunho entre Deus e o povo de Israel. Mas ele tem mandamentos dentro dele que são positivos, santifique o Shabat. Isso é positivo. A santificação, dentro do conceito rabínico, tem a ver com você tirar esse dia para fazer o Kiddush, a Havdalah. Então você santifica esse dia desde o início até o fim dele. E também a questão que você estuda a Torá, você se aprofunda no Shabat com esses mandamentos. Então, tem coisas que são positivas, santifique, mas também tem mandamentos que são negativos dentro do Shabat. Não trabalhar, não fazer nenhuma melahá, obra, nesse dia. Então você vê essa classificação, tá? Dentro também dos Hukim, também será coisas que são positivas, faça isso e não faça isso, tá bom? E daí também, dos Mishpatim, também será mandamentos que são positivos e negativos. E daí, se você for pegar dentro do judaísmo, os mandamentos, além de ser divididos em AC e Lotacê, eles têm uma quantidade definida, tá? Dentro da cultura judaica, dentro da Halahá, nós temos 613 mandamentos. Nós temos 365 mandamentos que tem a ver com os 365 dias do ano solar. E nós temos 248 mandamentos positivos, que é faça, tem a ver também com os nossos órgãos, tá? Segundo a cultura judaica, o corpo humano tem 248 órgãos. Então, toda vez que você cumpre um mandamento positivo, você abençoa, você fortifica uma parte do seu corpo, tá? Uma outra também diferença entre os mandamentos Lotacê e mandamento AC é que o Lotacê, se você cumprir, você não atrai maldição para sua vida. Então, se você não roubar, não assassinar, você não trará maldições. Agora, se você cumprir os mandamentos positivos, você trairá bênçãos no sentido de saúde, no sentido de conexão com o eterno, no sentido financeiro, no sentido emocional. Então, essas são as classificações e até mesmo a questão de importância. O mandamento Lotacê, ele é importante para começar a sua Teshuvá, tá? Então, quando você vai começar a sua Teshuvá, você tem a primeira coisa que você vai aprender: o que eu não posso fazer. Então, eu não posso comer carnes proibidas, não posso comer carne de porco, também não posso comer certos peixes proibidos, como camarão, entre outras coisas. E também depois você vai se aprofundar que você não pode comer, por exemplo, boi que não foi abatido de forma correta. Então, são coisas que você vai se aprofundando, você cumpre primeiro isso. Então, no Shabat, você não precisa ir em todo Shabat na sinagoga quando você está começando o seu Teshuvá, mas você já não deve evitar trabalhar no Shabat. Então, essas são coisas que você deve cumprir no começo do seu Teshuvá, os mandamentos Lotacê. E daí, na medida que você vai se aprofundando na sua Teshuvá, no seu retorno a Deus, na sua conversão, aí você começa a cumprir os mandamentos positivos, que daí atraem bênçãos, tá? Então não adianta você somente não fazer coisas erradas, mas também você tem que fazer coisas certas para atrair bênção. Uma outra questão também é que quando se cumpre um mandamento positivo, não só a questão de bênção, mas a questão também que você reconstrói o mundo, você faz tikkun. Então os mandamentos positivos, eles acabam tendo um peso maior do que os proibitivos, do que o Lotacê, por causa da sua consequência. Os mandamentos positivos atraem a Shekhinah para o mundo. E quando você descumpre o mandamento proibitivo, você afasta a Shekhinah do mundo.
E daí uma coisa muito interessante aqui, Makot, página 23b, nos diz o seguinte: a Mishnah menciona a afirmação de Rabi Hanania sobre os méritos que Hashem quis acrescer ao povo de Israel. Por isso deu-lhes a Torá e as mitzvot em medida abundante. Em relação a isso, a Gemara ensina. Explanou Rabi Sinlai. 613 preceitos foram ditos por Moshe. 365 proibições, correspondente aos dias do ano solar, e 248 mitzvot positivas, correspondente aos órgãos do corpo humano. Disse Rave Hanunah. De qual versículo aprendemos isso? A Torá que nos ordenou Moshe é a herança. A palavra Torá tem um valor numérico de 611. Mas os dois primeiros dos 10 mandamentos, eu sou o teu Deus, e não terás outros deuses, que ouvimos diretamente de Deus, e não de Moshe, juntos somam 613. Então, nós vemos aqui já no Tratado de Makot, página 24b, 23b e 24a, que Rabi Sinlai, ele já fala que a Torá ela é dividida em 613 mandamentos, 365 negativos e 248 positivos, e que a palavra Torá ela vale 611, e mais 2 mandamentos que, segundo a tradição, foram dados diretos por Deus, dá 613, tá? A gente sabe que Rambam ele faz uma classificação bem detalhada desses 613 mandamentos, mas muitas pessoas acabam achando que foi Rambam que criou o conceito de 613 mandamentos, mas nós vemos que isso já está há muito tempo atrás, há pelo menos 1700 anos atrás, já no Talmud, tá? No Tratado de Makot, e que já vem do conceito da palavra Torá, tá? Lembrando que durante os séculos, os sábios até classificaram alguns mandamentos um pouco diferente nas suas especificações, mas todos os sábios concordam que são 613 mandamentos que foram dados por Moshe ao povo de Israel, tá bom? Então, recapitulando a questão da aula de hoje, nós vimos que os mandamentos são divididos em testemunhos, que são mandamentos entre Deus e o povo de Israel, Hok, que são os estatutos, que são mandamentos que a lógica humana não se aplica 100%, e terceiro, mandamentos que são Mishpatim, que são juízos. E daí também, aqui no Tratado de Makot, nós vemos a questão de 613 mandamentos divididos em negativos e positivos. Cabe salientar aqui que nem todo judeu consegue cumprir os 613 mandamentos sozinho, tá? Muitos mandamentos eles são relacionados com homem ou com mulher ou também com situações específicas. Então, tem alguns mandamentos que você vai só cumprir se você, por exemplo, não mudar o marco do terreno do vizinho. Só se você tiver um terreno que você vai poder cumprir esse mandamento, por exemplo. E outros tipos de mandamentos também, eles têm a ver com a situação. Se você não tem animais, tem alguns mandamentos que não vai se aplicar a você, tá? E se você não é um rei, tem mandamentos que é classificado a rei de Israel, também não vai ser classificado a você. Tem mandamentos que são classificados com o sacerdote e com o templo. Muitos mandamentos que têm a ver com o sacerdócio e com o templo, hoje já não podem ser mais cumpridos. Não é que você não esteja cumprindo eles, é que não tem como cumpri-los, tá? Então tem a ocasião para cumpri-los, tá? Então, dos 613 vai reduzir muitos mandamentos que hoje você pode cumprir, não porque você não queira, mas é que você tem a possibilidade de cumprir e tem o local, o objeto e o momento para cumprir aquele mandamento. E também tem muitos mandamentos que são sazonais. Então, outro exemplo, você vai cumprir o mandamento da circuncisão se você tem filhos. Se você não tem filhos, você não vai cumprir o mandamento da circuncisão. E o mandamento da circuncisão se aplica a homens. Então, 613 mandamentos que a gente fala que a gente cumpre é como povo.
Então todos aqueles mandamentos que estão na possibilidade de cumprir, nós temos que tentar cumprir. Daí, nós temos também uma outra questão para encerrar, que lá em Gênesis capítulo 26, verso 5, fala o nosso pai, Abraão, nosso patriarca, diz o seguinte: porque escutou Abraão minha voz, guardou a minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão, pai da fé, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele entendendo o motivo ou ele não entendendo o motivo. Quando ele foi chamado com 75 anos para sair da sua terra, ele obedeceu e saiu. Não ficou questionando Deus: mas para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Ele simplesmente obedeceu. Quando Deus pediu para ele fazer a circuncisão, ele obedeceu. Depois também, quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac, mesmo orando anos para ter um filho com muita dificuldade, ele estava disposto. Aí podemos dizer que era um roque de Deus para Abraão. Abraão não entendeu o motivo, mas estava disposto a cumprir. Então a fé, depois que você acredita em Deus, você acredita que é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, você começa a cumprir os mandamentos entendendo eles e também algumas vezes não entendendo. Isso tem a ver com fé, com crer que Deus quer o melhor para você, tá? Então Deus nos criou, então Ele sabe o melhor para nós. Então essa é a classificação dos mandamentos: testemunhos, estatutos e juízos, negativos e positivos. Espero que vocês possam ter gostado desse pequeno estudo. Não deixe de estar acompanhando o nosso canal, temos vários estudos aí no canal. Aquele que quiser também assistir as aulas do Kitsucho Hanaru, vem todas as terças no canal. Para aqueles que são membros, também estará à disposição. E para aqueles que não são membros, mas assistam ao canal, tem vários vídeos, vários estudos. Até peço para vocês procurarem no canal ali estudos antigos, para que você tenha um acesso a mais conhecimentos. E algumas vezes a pessoa pede: passa um vídeo sobre tal tema ou outro tema, mas às vezes no canal já se encontra esse vídeo. Mas é isso. Obrigado por todos que nos acompanharam. Shalom, Hitraot, até logo.